Deixa eu te falar uma coisa, pra você que é maquiador artístico, até mesmo maquiador social, que gosta de criar artes diferentes de vez em quando, né? Sabia que a escolha do seu pincel é muito importante e que existem várias diferenças? Tá vendo esses dois pincéis? Eles são muito parecidos, né? Ele tem o mesmo formato quadrado, o mesmo tipo de anilha, que é essa parte aqui do pincel, até mesmo o cabo parece que tem o mesmo formato e o mesmo tamanho. Mas se eu te falar que se você escolher esse pincel para usar numa maquiagem ou esse daqui, o resultado da sua maquiagem vai ficar totalmente diferente. E eu falo totalmente até mesmo a textura que você sente ele na pele, o detalhamento que ele fica na hora que você aplica, ou até mesmo o resultado que você quer deixar nessa maquiagem. Um vai deixar uma textura muito mais artística e rachurada, né? Tipo como se fosse arranhões e texturizados. E o outro pincel vai deixar um acabamento muito mais suave, muito mais firme, como se fosse um traço perfeito. Sabe dizer qual desses é qual? E esse pincel aqui? Esses dois, poxa, são iguais, né, Vanessa? Tem o mesmo formato, igualzinho que eu falei. São o mesmo formato, mesma anilha e até mesmo o mesmo estilo de pincel. Mas, novamente, são dois pincéis diferentes. Você sabe me falar qual que é a diferença dos dois? Vou te falar agora o segredo, então. Um pincel é um pincel que tem a cerda sintética e macia. Esse pincel, quando você aplicar qualquer tipo de produto que seja mais líquido para fazer a pintura, vai te dar um resultado muito mais macio, muito mais suave, muito mais delicado. O outro pincel é um pincel que provavelmente é de cerdas naturais, eu acho que feito de porco, principalmente esses que são artísticos. E quando você utilizar ele na maquiagem, ele vai te dar um detalhamento mais grosseiro, que não significa que é ruim, é um detalhamento mais texturizado, quando você quer criar texturas. E apesar de serem iguais, só de você ver como que é o jeito do pincel, como que é a textura e até mesmo o toque, quando você passa a mão nesse pincel, você já consegue deduzir como que vai ser o resultado numa maquiagem. Então, se você usar esse ou esse, são dois resultados totalmente diferentes. A mesma coisa vale para esse daqui. Este pincel, assim como o outro, é um pincel mais duro, um pincel mais, entre aspas, grosso, grotesco, nem tanto, mas grossinho. Até mesmo quando eu deixo ele de lado, você vê o close, como esse daqui é muito mais fininho. E se você utilizar uma das técnicas que eu já mostrei aqui no canal para deixar ele mais fininho ainda, você consegue deixar um acabamento perfeito, super delicado, super bem estruturado, sabe? Um acabamento bem bonitinho. E se você usar esse pincel, o acabamento da sua maquiagem vai ficar totalmente diferente, vai ficar totalmente texturizado. E olha só como um detalhe mínimo, que se você não souber como que é a estrutura do pincel, que você não souber como utilizar o pincel e as técnicas que você consegue alcançar com esse pincel, você nunca na tua vida ia pensar que um pincel é diferente do outro. Pra você, se você fosse comprar numa casa de artesanato, você ia comprar, ia falar que tá dando errado, uma técnica talvez, e nem saberia o porquê. Então, olha a importância de você conseguir, né, entender qual que é a estrutura dos pincéis e como utilizar eles na maquiagem artística. E, gente, é conteúdo como esse que eu quero aqui mostrar pra vocês e que com certeza os meus alunos do curso online, nossa, eles vão ter um deleite, porque é tanto conteúdo que tem um módulo só sobre pincéis, onde eu falo sobre todos os tipos de pincéis, aplico na pele direto para vocês entenderem qual que é a diferença de textura de cada um, e eu vou explicando até mesmo de como que o pincel é feito, né, a concepção dele e as técnicas utilizadas. Super legal, né? Então comenta aqui pra mim se você teria noção, né, dessa diferença entre um pincel e outro, caso você estivesse numa casa de artesanatos ali e fosse comprar um pincel. E não esquece de salvar esse vídeo e compartilhar para alguém que você tem certeza que vai adorar saber a diferença entre um pincel e outro.